Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui para mostrar, atendendo um pedido de um conhecido meu. Ele perguntou como que desenha no SolidWorks uma engrenagem, mas ele queria uma engrenagem representando de forma mais fiel, no caso é o que está aqui nesse desenho, é essa engrenagem. Então ele queria saber como fazer os dentes da engrenagem, tá? E não somente representá-la, tá? Vamos lá no isso daqui. Então ele queria, ele pediu para mim como desenhar essa engrenagem, como fazer esses dentes da engrenagem, tá? Porque normalmente ela é representada dessa forma, A engrenagem é representada dessa forma. Então você faz o desenho de um círculo, desenha a parte interna e o diâmetro primitivo. Tá? Então assim você representa a engrenagem. Aqui é uma engrenagem representada com corte total, tá? Então foi feito um corte na engrenagem e aqui representa a altura do dente e o diâmetro primitivo. Beleza? Essa é a forma mais usual de representar uma engrenagem em desenho técnico mecânico. Tá? E por que disso? Porque não é algo tão simples desenhar o dente de uma engrenagem. Tá? Vamos lá, vamos entender então o que é um dente de uma engrenagem. Bom, o dente de uma engrenagem não é simplesmente uma curvatura qualquer aqui, ó, que nem está no mouse acompanhando, não é uma curvatura simples, tá? Essa curvatura é uma curvatura especial, vamos falar assim, tá? É diferente, não tem um único raio. Vamos entender um pouquinho isso. Essa curvatura, vamos ver aqui nessa figura, essa curvatura chama evolvente, tá? O que é essa curvatura? Imagine aqui um cilindro, tá? Enrola uma linha e na ponta dessa linha você põe um lápis. Aí você começa a desenrolar. Você começa a desenrolar essa linha e o lápis vai fazendo uma curvatura. Esse traçado aqui do lápis, tá? Que foi direcionado através do cordão desenrolando do cilindro, é chamado de evolvente. E é esse o traçado que há no dente da engrenagem. É exatamente isso que tem no dente da engrenagem. Apesar de parecer ser uma curvatura simples, mas não é. Por quê? Porque o raio onde você faz esse traçado da evolvente é um raio grande, tá? E aqui está representado com um cilindro de diâmetro pequeno, para quê? Para acentuar essa característica desse traçado. Beleza? Aqui dá para ver melhor, tá? Então não é um traçado simples. Claro, se você quiser somente representar, você pode desenhar de forma simplificada. Mas se você quiser seguir de forma real, tá? Esse dente da engrenagem tem que desenhar a evolvente. Tudo bem? Tá? Bom, antes disso tem que entender algumas coisas. Tá? O que é necessário ter, ou obter de dimensões e nomenclaturas para desenhar essa engrenagem. Tá? Vamos lá então. Aqui embaixo tem um desenho da engrenagem com mais algumas informações. Tá? Vamos lá, seguindo o mouse. Então eu tenho que saber algumas coisas. O diâmetro, tá? Eu preciso saber o diâmetro primitivo da engrenagem. Deixa eu ver se o próximo desenho é melhor. Não. Aqui, ó. Eu preciso entender alguma coisa. Eu preciso saber o diâmetro primitivo da engrenagem. O que é o diâmetro primitivo? É representado por essa linha tracejada aqui. É onde que vai ocorrer o contato principal entre dois dentes da engrenagem. Esse é um dos parâmetros mais importantes da engrenagem. Então eu preciso saber o que é um diâmetro primitivo. Eu preciso saber o diâmetro externo, que é esse diâmetro aqui, vamos falar assim, da cabeça do dente. E o diâmetro interno, que seria o diâmetro do pé do dente, vamos chamar assim. Então seria o extremo, tá, que é o diâmetro externo, e o diâmetro interno seria a medida menor. A diferença entre um e outro vai me dar a altura do dente. Beleza? Então vamos lá. Diâmetro primitivo, diâmetro externo, diâmetro interno. Mais duas coisas que é importante saber. O módulo da engrenagem. Tá? O que é um módulo? O módulo da engrenagem é um número, que representa, de certa forma, o tamanho desse dente, a altura desse dente. Tá? O módulo é representado da distância do diâmetro primitivo até o pé, tá? Até a cabeça, desculpa, do diâmetro primitivo, até a altura máxima do dente.
Esse número aqui, ó, é aproximadamente o módulo da engrenagem. Tá? Como obter ele? Então vamos lá. Aqui, ó. O módulo, ele obtém uma dimensão em milímetro, é o número obtido quando se divide o diâmetro primitivo da engrenagem pelo número de dentes da mesma. Tá? Então eu quero uma engrenagem, eu sei o diâmetro dela, de contato dela, tá? Que é o diâmetro usado para fazer todos os cálculos, tá? De rotação e torque. Então eu tenho o diâmetro e quero que esse diâmetro tenha um certo número de dentes, através disso eu consigo obter o módulo. Tá? Mas nós vamos ver isso mais para frente. Ele é representado por M. O Z é representado como o número de dentes da engrenagem. Tá? E aqui o ângulo, tá? Θ é o ângulo de pressão da engrenagem. Geralmente é 15. Tá? Não vamos entrar em detalhe disso. Então o que você precisa saber? O diâmetro externo, o diâmetro interno. Tá? Como que eu obtenho isso? Primeiro aí através do módulo. Então preciso saber o módulo. Então o módulo ele vem através do número de dente e do diâmetro primitivo da engrenagem, diâmetro de contato da engrenagem. Beleza? Bom, fixado isso, diâmetro primitivo, diâmetro externo, diâmetro interno e módulo, já conseguimos desenhar a engrenagem. Sabendo que o perfil da engrenagem, tá, não é uma curva qualquer, é uma curva chamada de evolvente, é uma curva especial. Vamos entender como desenhá-la então. Existem algumas fórmulas, pelo menos 3 formas de desenhar essa engrenagem. Tá? Vamos lá. A primeira e mais realista, desenhar a engrenagem. Bom, eu tenho um círculo, esse círculo representa o diâmetro primitivo, eu divido ele em algumas partes iguais, tá? Aqui dividido em 12 partes. Tá? Eu pego uma dessas partes aqui, ó, segue o mouse. Eu pego essa linha, por exemplo, na horizontal, tá? E traço uma linha na vertical, fazendo 90 graus uma com a outra. Tudo bem? Então assim, ó, pega uma divisão, vem até aqui, chegou no círculo, que é representado pelo diâmetro primitivo, eu traço uma linha 90 graus. O que representa isso? Que essa linha está tangente ao círculo. Beleza? Faço isso na segunda linha. Pega-se a próxima linha, tá? E faço a mesma coisa. Chegou no círculo 90 graus. Significa que ela está tangenciando o círculo. E vou fazendo isso. Tá? Como que desenha essa evolvente? Bom, vamos lá. Eu pego a ponta seca do compasso, a ponta que tem a agulha, tá? Eu ponho ela aqui em 1. O grafite eu ponho em 2. E traço com o compasso até chegar nessa linha aqui. Então eu faço esse pedaço de curvatura aqui somente. Tá? Somente esse traçado. Tá, e para continuar essa parte aqui, bom, essa parte eu tiro a ponta do compasso que estava aqui, tá? E venho, tá? Desculpa, que estava aqui no 1 e venho e coloco em 2, tá? Aí eu continuo esse traçado. Chegou aqui, paro o grafite aqui e mudo a ponta do compasso, a ponta C que estava aqui, põe em 3 e continuo o traçado. E assim vai indo, tá? Difícil? Não, não é difícil, é trabalhoso, bastante, tá? Então eu tenho que fazer essas divisões, né? E ela, na hora que encosta no círculo, 90 graus. Então eu começo com 1, depois eu vou mudando somente a ponta seca do compasso, a ponta que tem a agulha. Beleza? É mais ou menos isso. Não se preocupe com isso, porque vocês não vão desenhar dessa forma. Tá? Eu somente estou explicando, né, de forma bem superficial e rápida como que é feito esse desenho. Vamos lá então. Tá? E aqui é o desenho feito na engrenagem. Tá? Então aquela mesma ideia de ir mudando a ponta do compasso, a gente faz numa engrenagem real. Tá? Então como que eu desenharia? Bom, eu traço uma linha, aqui é o centro da engrenagem, traço o diâmetro interno, o diâmetro externo. Traço o diâmetro de base, tem lá naquelas contas, tá? Aqui, ó, aqui fala, ó, o diâmetro de base, tá vendo? É o diâmetro primitivo vezes o cosseno do ângulo o ângulo de contato, de pressão, né, que no caso é 15. Então, eu obtenho essas formas. Então, aqui eu desenho. Como que eu desenharia se fosse fazer na mão, do jeito antigo? Traço uma linha na horizontal, traço mais 2 linhas, aqui representado por E, que representa a largura do dente, tá? E traço o diâmetro primitivo. Tá? Traço o diâmetro primitivo. Tá? Aí eu pego, nesse diâmetro primitivo, onde que encosta o diâmetro primitivo com a largura do dente, eu traço uma linha, que é essa linha maior. E vou com ela até ela tangenciar
a linha de base. Tangenciou a linha de base, tá? Que é essa daqui, ó, eu desço ela para o centro. Beleza? Então aí eu achei um certo ângulo. Aí eu vou fazendo mesma coisa, traço outra linha aqui e sai com uma linha para lá. Traço outra linha aqui e sai com outra linha para lá. Tá? A ideia é essa daqui, ó. É fazer essa mesma coisa. Tá? Então eu traço a primeira linha e saio, depois eu vou traçando as demais. Complicado, complicado. Chato, bastante. Tá? Então, divido o círculo aqui, traço uma linha na vertical. Tá? Traço a linha externa, interna, a de base e a primitiva. Tá? Onde que encontra a linha de base com a largura do dente, eu traço uma linha de forma que ela vai tangenciar a linha de base. Tangenciando a linha de base, eu desço aqui. Tracei a primeira linha. Agora eu preciso ir traçando as demais linhas. Defino um ângulo pequeno, por exemplo, 1, 2 graus, e vou traçando essas linhas aqui. E nela eu saio a tangente. E assim eu começo a traçar o perfil da engrenagem. Tudo bem? Ponho o compasso aqui, o grafite aqui, ponta seca no 1, traço a primeira curva. Depois eu vou mudando a ponta seca do compasso nesses pontos aqui. Ó. E vou fazendo o traçado até chegar aqui. Tudo bem? Essa é a ideia. Não que vocês vão fazer, mas essa é a ideia. Primeira forma de desenhar ela. Na unha, na raça, no jeito antigo. Beleza? Existe uma outra forma, tá? Que é aproximada. Mas aí vocês precisam fazer contas adicionais. Tá? Então é desenhado dessa forma. O que eu tenho que saber em todas as formas possíveis de desenhar, vai ter que ter isso, que é o diâmetro interno, o diâmetro primitivo, o diâmetro de base e a largura do dente. Tudo bem? E o módulo. Isso daí é básico para todos. Tá? Qual a ideia desse daqui? Através da linha de base, você definir um raio, o raio 2, tá? E um raio 1. Então, eu começo desenhando com o raio 2, depois eu acabo desenhando com o raio 1, nesse caso aqui. Por quê? De vez de fazer um monte de traçado, eu aproximo esse monte com apenas 2. Mas para isso eu preciso do auxílio de algumas contas, e essa tabela aqui, que é a tabela, tá? Odontógrafo de Grant. Beleza? Vamos trabalhar com isso? Não. Não vou fazer essa não. Então vou fazer a primeira e a última depois no SolidWorks. Pulando. Essa é a terceira forma. Tá? Essa daqui ela é mais simples. Tá? Você pode desenhar ela dessa forma ou dessa forma. Sendo que aqui é para engrenagem maior de 55 dentes. Tá? Essa daqui foi que eu fiz. E tem essa para menor de 55 dentes. Tá? Como que faz isso daqui? Você tem que seguir esses traçados aqui. De certa forma, você tem que saber, como eu falei, o diâmetro primitivo. Tá? O diâmetro de base, que ele coloca aqui como a distância do diâmetro de base ao diâmetro primitivo. É só pegar e dividir por 60 o diâmetro primitivo. Tá? E traçar e achar o R1 e o R2 através de algumas contas. Beleza? Então essa é a ideia. Tá? Não vou entrar em detalhes de conta, porque eu sei que vocês não vão ficar desenhando mesmo dessa forma. Tá? Mas essa daqui seria a mais fácil, a mais simples. Tá? De pegar o traçado dela, você traça, você vai achar lá, tem como explicar certinho, depois eu passo o material. Como traçar isso daqui, você aproxima por 2 curvas somente. Beleza? Então vamos para o SolidWorks, vamos ver o que pode ser feito. Bom, então esse último caso eu usei para desenhar essa engrenagem. Tá? Então todas aquelas contas, aqueles traçados e tudo mais, eu acabei automatizando. Tá? Eu fiz de uma forma mais simples e automática. Para quê? Para que vocês não precisam fazer isso várias vezes. Porque toda vez que eu for desenhar a engrenagem, eu tenho que fazer a mesma coisa. Se eu tenho que fazer a mesma coisa, então dá para automatizar. É isso que eu fiz. Tá? Então, eu fiz o traçado inicial da engrenagem. Eu vou passar depois esse arquivo para vocês. Tá? Eu fiz o traçado inicial da engrenagem, tá? Que é o diâmetro primitivo, o módulo, o diâmetro de base. E depois eu trabalhei em cima do dente da engrenagem. Tá? E fiz o traçado do dente da engrenagem. Tá? Então foi isso que eu fiz. Tá. Mas e aí, como que eu desenho? Vocês devem estar perguntando isso. Como que eu desenho? Eu vou passar esse arquivo pronto para vocês. Tá?
Se vocês quiserem alterar essa engrenagem, vocês vão só alterar somente uma pequena tabela. Vamos lá. Então eu vou passar esse arquivo para vocês. Se vocês vão abrir, eu vou abrir desse jeito que está aqui, tá? Com uma engrenagem padrão. Essa é a padrão que eu desenhei ela, mas vocês podem alterar ela de forma fácil. E ela vai automaticamente se moldar para aquilo que vocês ajustaram. Beleza? Vamos lá, como que faz isso? Então, nesse arquivo que eu vou passar para vocês, vocês vão vir aqui, tá? Configuração. Você vai aqui, ó, gerenciador de configuração. Você vem aqui no mouse, tá? Vai vir aqui nesse símbolo aqui, clica nele. Ele vai aparecer isso daqui, ó. Tabelas. A engrenagem que eu estou usando é essa, tá? Você vai vir em tabelas e para testar eu fiz todas essas engrenagens, tá? Vamos fazer uma nova. O padrão é esse daqui, ó. Eu vou abrir a tabela. Vai estar aqui, ó, com X verde, tabela de projeto. Vou clicar com o direito do mouse, tá? Editar tabela. Tá? Ele vai abrir isso, vai dar uma mensagem, talvez no de vocês, tá? Que nem o meu, cancela, não quero adicionar mais nada. Importante que abrir essa tabela. Bom, toda vez que vocês forem fazer uma engrenagem nova, mudar a engrenagem, você não precisa fazer de novo. Você faz isso, altera essa tabela. Então nós vamos colocar uma linha, vamos criar uma engrenagem nova. Tá? Uma engrenagem. Lembrando que o N, aqui eu represento como número, o N ou o Z é o número de dentes e o M é o módulo. Tá? Por exemplo, eu quero fazer uma engrenagem de, vamos colocar aqui, N, que vai ser o número de dentes, por exemplo, de 100 dentes. Eu vou fazer uma engrenagem de 100 dentes e vou usar o módulo, por exemplo, o módulo 1.2. 1,5, desculpa, 1,5. Beleza? Estou criando uma nova engrenagem. Tá? De vez em você desenhar tudo, só vem aqui nessa tabela e altera isso. Então, vou fazer uma engrenagem, não sei nem se existe essa engrenagem, vamos ver o que acontece. 100 dentes, módulo 1,5. Essa vai ser a minha engrenagem. Tá. Aqui eu preciso informar o diâmetro primitivo. O que é o diâmetro primitivo? Então, eu vou colocar igual. Diâmetro primitivo, eu sei que é o número de dentes vezes o meu módulo. Bom, eu acabei de colocar. O número de dentes é 100, digito 100, coloco vezes, que é esse símbolo, o meu módulo, 1,5 e dou Enter. Tá? Então, meu diâmetro primitivo vai ser 150. Beleza? Descobriram como achar o diâmetro primitivo? É só pegar o número de dentes que você quer e o módulo que você está usando, vai dar o diâmetro primitivo. Eu faço daqui, 150. Então, o módulo, claro, vai ser o 1,5, porque eu coloquei anterior 1,5, tá? Digito 1,5, dou um Enter, dou um Tab, mudo de célula, tá? O diâmetro do eixo. Isso daqui é opcional, isso daqui é para fazer a engrenagem já com o eixo e a chaveta. Então, vai fazer o eixo e a chaveta. Vamos falar que eu vou usar um eixo de 15 milímetros. Então, vou usar no meio dessa engrenagem um eixo de 15 milímetros, tá? E aqui ele pede, qual a largura da minha chaveta? Sei lá, vamos colocar o tamanho 5, estou chutando aqui. Então vai ser usar a chaveta de 5. Tá? Qual a altura da chaveta? Bom, aqui é importante lembrar que a altura da minha chaveta é em relação ao centro da minha engrenagem. Tá? Então o centro, eu estou usando um eixo de 15, então vai ser 7,5. Se eu colocar mais 2,5, 7,5, 8, 9, 10. Vamos falar que tem 10. Tá? A altura da minha chaveta. E a largura da engrenagem, vamos fazer uma engrenagem mais fina. Vamos colocar uns 10 milímetros. Uma nova engrenagem. Estou criando uma nova engrenagem, como que vocês fossem fazer aí. E vou clicar aqui. Criei uma nova engrenagem. Está lá. A tabela de projetos gerou mais uma configuração. Então, eu criei aquele nome, né? A primeira coluninha. Então, é uma N100, que é 100 dentes com módulo 1,5. Beleza. Ah, tudo bem. E aí, Rodrigo, não virou nada? Calma. Como que eu faço para carregar essa engrenagem? Eu venho aqui, ó, mesmo, configurações, a gente estava aqui, ó, direito do mouse e editamos essa tabela. Eu venho aqui, ó, essa foi a que nós acabamos de criar. Dou 2 cliques nela. Espera carregar. Meu computador vai demorar um pouquinho, tá? Aí vai carregar, ele vai pegar e vai fazer sozinho essa engrenagem, tá? Então ele vai alterar todas as dimensões, tá? O dente, todo aquele traçado que eu falei antes, toda aquela complicação de traçado, ele vai fazer sozinho. Essa é a ideia. Tudo bem? Então ele vai fazer sozinho e vai carregar.
carregou a engrenagem. Essa daí. Tá vendo? Ele já fez. Ele fez uma engrenagem, você contar que tem 100 dentes, você verificar a altura, você vai ver aqui, ó, essa altura aqui é o módulo, que é aproximadamente igual ao módulo, você vai ver que é 1,5 mm, tá? E aqui está a minha chaveta, você vai ver que o furo aqui, ó, vamos lá, vamos, medidas, tá? Ó, tá vendo, ó? Um raio de 7,5, tá, que eu tenho aqui, então eu tenho um furo de 15, foi que nós colocamos lá, tá? Ele já faz automático isso. E eu tenho uma altura da minha chaveta, vamos ver se a gente consegue pegar em relação ao centro aqui, ó, de 10. Beleza? Então ele já fez sozinho a engrenagem. A engrenagem está pronta, bonitinha, já fez sozinho. Tá? Esse modelo, tá? Ele é feito baseado naquele traçado 3, que eu postei para vocês 3 formas de fazer. A primeira, que eu acho que é fácil, mas trabalhosa. A segunda, né, que precisa usar aquela tabela, deixei de lado. E a terceira, essa é feita baseada na terceira para engrenagem acima de 55 dentes. Ah, mas abaixo de 55 funciona? Funciona, mas não fica tão legal. Beleza? Aí eu fui fazer o traçado por uma de menor que 55 dentes. Eu resolvi fazer um traçado geral, para todas, aquele primeiro traçado. Então, isso daqui é uma forma. Eu testei com esses modelos de engrenagem aqui, ó. Eu fiz uma de 115 dentes, módulo 1,5, 115 dentes, módulo 2, 75 dentes, módulo 3, 55 dentes, módulo 1,5, e essa que eu acabei de fazer aqui com vocês, que é de 100 dentes, módulo 1,5. Com a largura, essa daqui é mais fininha, né? Se eu olhar a largura dela, ela tem uma largura somente 10 aqui, ó. A largura é 10, outra é 15. Então eu tenho que alterar aquela tabela, beleza? Primeiro desenho, vocês podem usar esse, tá? Mas se vocês olhar dessa forma, o dente não fica tão redondinho, né? Não fica tão perfeito. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Ele segue essa curvatura aqui, ó. Apesar que o meu tá parecendo reto, mas é resolução. Mas ele segue essa curvatura. Então, você quer uma engrenagem real, 100%, tá? Que representa mais real a envolvente, eu fiz esse segundo desenho. Vamos para o segundo desenho, então. Que seria esse daqui. Tá? Então, esse daqui, ele é feito baseado naquele primeiro traçado. Tá vendo aqui os traçados, ó? Aquele primeiro traçado, vocês vão lembrar. Então eu pego esse primeiro traçado aqui, ó, traço ele, bateu aqui na minha linha de base, tá? E desço até aqui. Aí eu dividi em 1,10 graus. Tá? E eu fiz isso e fiz para todo até fazer esse traçado do dente. Tá vendo como muda o perfil do dente? Ó? Mais redondinho? Muda bastante o traçado. Tá? Bom, beleza, Rodrigo. Você fez uma engrenagem. Essa engrenagem sua está aí. Como que eu faço uma engrenagem para a minha necessidade? Mesma coisa, vou editar a tabela. A tabela muda um pouquinho, mas é a ideia. Eu fiz essa gama aqui, ó. Eu fiz de 75, tá? 115 e 50 dentes, com módulo mudando de 1,5 até 3. Beleza? Essa é padrão. Vamos criar uma engrenagem? Vamos fazer uma nova lá, vamos ver se dá certo. Tá? Então vamos criar uma intermediária aqui, ó. Vamos criar uma de 100 dente módulo 2? Vamos lá. Então vamos lá, você vem aqui, ó. Se você tiver aqui, ó, aqui é o ambiente normal que vocês trabalham, tá? Vem aqui, ó, pula esse, vem nesse, dá um clique nesse, tá? Se tiver fechada a tabela aqui, ó, vem aqui, setinha, apareceu essa daqui com X verde, direita do mouse, eu venho aqui, editar tabela, dou um clique. Apareceu, vai aparecer essa mensagem, né? No seu talvez não apareça, mas se aparecer, você pode dar um cancela. Vai aparecer a tabela. Tá, vou correr aqui a tabela, tá vendo? Vou pegar aqui, vou correr a tabela para cá. Então essa é a minha tabela de projeto. Aqui é o nome que eu dou, você pode dar para qualquer nome aqui. Ó. Se quiser, aqui você pode colocar, sei lá, engrenagem 3, 2, você põe qualquer nome. Eu prefiro identificar dessa forma. Então vou criar uma engrenagem com número de dentes de 100. Vamos lá, módulo 2. Módulo 2. Tá? Aí eu dou um tab para ele pular de lado. Tá? Eu tenho que agora informar o diâmetro primitivo. O que é o diâmetro primitivo?
Eu vou lá na calculadora, ou digito aqui, o que é? Diâmetro primitivo é o número de dentes vezes o módulo, tá? Que nem está aqui, ó, tá vendo? Número de dentes vezes o módulo. Então vem aqui, aperto igual, número de dentes 100, coloco vezes, o meu módulo está aqui, ó, 2, que vai dar 200. Dou um tab para pular de célula. Tá aqui, fechou? Tá? O que é aqui? O M, o que é o M? O módulo. O M é o módulo. Qual que é o módulo que eu estou usando? Que nem eu informei aqui, ó, 2. Dou um tab, pulo de célula. O que é aqui? N de dentes. É o número de dentes, tá? É o Z ou o N, depende do que vocês quiserem. Quantos dentes que eu vou usar? Aqui, ó, falei que era 100, eu usei ele aqui, usei o módulo aqui, então vai ser 100 dentes. 100 dentes. O diâmetro do eixo, vai lá. Aí é o tamanho do eixo que você vai usar na engrenagem, o furo lá, e é padrão de cada um, tá? Vamos manter lá. 15, tá? Olha a largura da chaveta, vamos manter igual de 5 também. Uma engrenagem, vamos colocar ela mais grossa aqui, vai. Largura 15. Vamos ver se tem mais coisa aqui, ó. Tá, largura da chaveta. Não, aqui é 10, desculpa, largura da chaveta. Vamos colocar uma engrenagem mais grossa. 10. Tá. Vamos lá, revisando. Aqui eu coloco um nome, tá? Que é fácil de eu lembrar o que é. Então eu prefiro colocar N100, que é o número de dentes, M2, que é módulo 2. Aqui eu faço o N, o 100 vezes os 2, que dá 200, coloca aqui. Aqui o módulo que eu estou usando, que no caso é o 2. Tá? Aqui é o número de dentes, que no caso é 100. Aqui é o diâmetro do meu eixo, vou usar um eixo de 15. A engrenagem vai entrar num eixo de diâmetro de 15. Vamos correr um pouquinho, ó, pega aqui, ó, corre um pouquinho. Tá? Largura da chaveta, vou usar uma chaveta de 5 milímetros. Tá? Altura da chaveta, tá? A altura da chaveta vai ser 10. Em relação ao centro, a altura da chaveta em relação ao centro, deixa eu ver aqui, 10, se eu tenho um eixo de 15, dá 7,5, com mais 2,5, é 10, tá certo? Essa altura da chaveta é em relação ao centro do eixo, ao meio do eixo, qual que é a altura da chaveta? Se você colocar a chaveta no eixo e medir dela até o centro do eixo, é essa medida que vocês vão obter, essa altura aqui, então é do centro do eixo até o final da chaveta, essa altura aqui, tá? Aqui é a largura da chaveta, desculpa. Aqui que é a altura da chaveta que eu estava falando. Tá? E a largura da engrenagem. Acho que é uma engrenagem de 10, de 15, de 20. É a largura. Não. Beleza? Então você preenche essa tabela. Vamos criar uma nova aqui. Vamos clicar aqui. Ó. Vamos esperar carregar. Ele vai fazer as continhas lá. Já criou a tabela. Então, ó, criei uma nova engrenagem. Tá? N100, de 100 dentes, módulo 2. Aí com a largura que nós colocamos lá de 15 milímetros, com a altura da chaveta de 10, largura da chaveta de 5, diâmetro do eixo de 15, todas aquelas características. Se quiser, você pode colocar tudo aqui também. Tá? Informar lá primeiro e ver colocar. Quero criar uma engrenagem N100, M2, largura 15 e assim vai. É o nome que você põe em qualquer nome. Vamos lá? Tá aqui, ó. É essa que nós criamos. Beleza? Vamos carregar ela. Como que eu carrego ela? Bom, eu venho aqui e dou 2 cliques. 2 cliques. Ele vai lá, vai alterar todo o traçado, isso, aquilo. Meu computador está demorando um pouquinho, vai demorar. E automaticamente ele vai fazer isso. Eu vou mostrar agora o interessante disso. Tá, agora não, depois que ele carregar. O interessante disso é durante uma montagem. Muito top na montagem. Porque se você tem um redutor, porque redutor é uma engrenagem encostando na outra e o módulo é todos iguais, porque ela tem que coincidir. Aí você já cria as engrenagens, todas as engrenagens do seu redutor e na montagem você só carrega elas de forma sequencial, uma atrás da outra. Beleza? Vai ser bem simples, vocês vão ver. Vamos lá. Carregando. Aí, carregou, tá? Uma engrenagem grande, sem dente, né? Um módulo pequeno, eixo pequeno, tá aqui, ó. Tá vendo? Alterou. Tá feito aqui. Nossa engrenagem. Tá? Fez ela, tá vendo? O diâmetro ficou legal, arredondado, tudo certinho. Então todas essas configurações de dente já está automática aqui. Então não esquenta a cabeça com isso não. Pegar o desenho aí, pau na jaca, tá? E trabalhar com isso. Então pega o desenho e trabalha com ele aí, tá? Qual a vantagem disso? Vamos fazer uma montagem? Então vamos lá, arquivo, novo,
criar montagem arquivo, criar montagem a partir da peça. Vou criar, tá? Clico OK. Vamos criar uma montagem, tá? Então tem essas duas engrenagens. Vamos pegar essa de baixo aqui, ó. Nossa engrenagem, tá? Quando eu escolho aquele desenho que estava aberto, estava com os dois, né? Tem esse e esse. Quando eu pego o desenho que estava aberto, eu tenho a opção de escolher as engrenagens. Aí vai aparecer todas as engrenagens que eu criei na tabela, tá vendo? Todas. Todas que eu criei, todas que estavam criadas lá, eu consigo carregar aqui. Eu não preciso desenhar de novo, tá? Vamos lá, vou colocar uma, vamos pegar o módulo e meio. Vou pegar uma de 75. Vamos falar que eu vou fazer um redutor com módulo e meio. Vou pegar essa. Eu vou pegar, carrego ela aqui, dou um clique aqui dentro da tela, ele vai transformar, tá? Ele vai demorar um pouquinho, que ele vai ter que carregar todas aquelas configurações, desenhar ela de novo e jogar ela aí. Beleza? Aí jogou a primeira engrenagem, tá, pessoal? Eu vou aqui, vou voltar um pouquinho, janela. Vou fechar esse desenho aqui porque meu computador está ficando sem memória. Canal salvar, tá? Depois vocês criam a engrenagem de novo aí. Bom, vamos lá, vamos para montagem. Janela, montagem, está aqui mesmo. Montagem, estou aqui na montagem. Vamos lá, inserir componente. Então eu quero inserir um novo componente. Vou clicar na engrenagem e vou escolher uma próxima. Por exemplo, uma grandona, módulo e meio. E vem aqui, dou 2 cliques aqui na tela, vai carregar ela. Beleza, pessoal? Aí, ó, as duas engrenagens, tá? Vou fazer a montagem dela, se quiser depois, tá? É só fazer a montagem, colocar o eixo, aí tá. É uma engrenagem grande, pequena, elas vão cair certinha, tá vendo? Aqui dá para ver a diferença de uma para a outra, tá? Vamos ver essa daqui um pouquinho, só para ver a diferença, foi muito, tá? Então aí você consegue ver que somente editando a tabela, tá? Depois vocês colocam ela certinha aqui, tá? Coincide ela, usa as referências, tá? Aqui tem as duas engrenagens, você pode fazer montagem, movimento, tá vendo? Já alterou o diâmetro do furo, chaveta, tudo. Eu criei de forma aleatória, tá? Então vamos lá, as considerações, pessoal. Ficou fácil desenhar a engrenagem. Você precisa desenhar? Não. Você quer fazer uma montagem, construir um redutor? Você pega lá a relação de engrenagem, que é um redutor com 4 engrenagens, 5 engrenagens, tá? Com eixo, pega a medida, então você pega um catálogo, você abre o desenho, vai lá na tabela, abre a tabela, clica na tabela, editar tabela e vai colocando as informações da engrenagem. 1, 2, 3, 4 engrenagens, por exemplo, um redutor de 4. Tá? Confirma, salva o desenho, vai para a montagem. Você não precisa nem abrir os desenhos. Aí na montagem você abre na montagem. Você clica lá no seu desenho e lá vai dar as opções desse seu desenho. Qual das engrenagens que você criou lá naquela tabela você quer carregar? E carrega e joga aqui. Beleza? Sossegado, né? Bem tranquilo isso daí, né? Ficou bem mais fácil. Então eu vou estar fornecendo esses dois desenhos, tá? Por que dois? Um é mais simplificado, outro é mais detalhado, tá? O inconveniente, isso daí ocupa bastante memória do computador e demora um pouquinho para carregar se o computador for fraquinho. Então assim, ele fica um pouco demorado, porque é muito detalhe, muita linha, muita curvatura, carrega um pouco, vai ficar um pouquinho pesado, tá? Então vai ter que ter um pouco de paciência aí, dependendo do computador que vocês tiverem. Beleza? Vai funcionar para todos? Todas as engrenagens? Não sei. Não sei. Eu testei para aquelas que estão lá, né? E vocês testam, depois mandam uma postagem aí e me falam o que aconteceu, tá? Então eu testei para algumas engrenagens, tá? Engrenagens parecidas com reais, não sei nem se existem essas engrenagens, tá? Provavelmente não vai funcionar para todas, mas aí é só fazer uma correção, ou você me informa, eu tento corrigir, beleza? Então vou passar aí esses dois desenhos, colocar o link aí, vocês baixam, alteram a tabela e desenham a engrenagem que vocês quiserem. Beleza? Então assim, eu não quis entrar muito detalhe na construção, somente informar para vocês que tem como automatizar desenho no SolidWorks.
através dessas tabelas, beleza? Obrigado, pessoal, até mais.